Bom pessoal, vamos lá mais uma vez falar de física. Nós vamos estar hoje resolvendo algumas questões de dilatação de líquidos. Eu sou o professor Edgar Duarte e esse é o seu canal CPU 2020. Exemplo de aplicação número 1. No laboratório, para determinar o coeficiente de dilatação real de um líquido, um estudante utiliza um frasco graduado de vidro e nele coloca 500 centímetros cúbicos desse líquido. Inicialmente, tanto o frasco quanto o líquido estão a temperatura ambiente de 20 graus. Quando o conjunto é aquecido a 120 graus, o estudante observa que a graduação do frasco acusa um volume de 510 centímetros cúbicos de líquido. Item A. Qual foi aparentemente a variação no volume do líquido? Item B. Qual é o coeficiente de dilatação aparente do líquido? Item C. Qual é o coeficiente de dilatação real do líquido, supondo que o coeficiente de dilatação linear do vidro seja ou valha 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Vamos à resolução. Nós temos aí um laboratório no qual o recipiente de líquido tem um volume inicial de 500 centímetros cúbicos. Ele se encontra a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. O sistema é aquecido até uma temperatura de 120 graus Celsius, chega a um volume final de 510 centímetros cúbicos, tá? Aqui eu já posso antecipar uma variação de temperatura equivalente a 100 graus Celsius. O item na letra A pede para mim qual é a variação de volume aparente. Vai ser igual ao volume final menos o volume inicial. Então eu vou ter uma sensação de que houve uma variação de 510 menos 500. Então a variação de volume aparente, ou seja, o que eu percebi, o que eu vi extravasar, derramar do líquido, equivale a 10 centímetros cúbicos. Ou seja, eu tenho aí uma variação de volume aparente de 10 ml. Certo? No item B, já me pede qual o coeficiente de dilatação aparente do líquido. Aqui eu tenho uma variação de volume aparente. No item B, eu quero coeficiente de dilatação aparente. Tem como calcular? Tem como saber? Tem. Porque a variação de volume aparente ela é dada por volume inicial vezes coeficiente aparente vezes variação de temperatura. Tá? Então você tem variação de volume? Tem, foi 10 centímetros. Acabamos de calcular, foi 10 centímetros. Então você vai ter 10. O volume inicial era 500. O coeficiente aparente eu não sei. A variação da temperatura equivale a 100 graus. Então eu tenho que o coeficiente de dilatação aparente do líquido vai ser igual a 10 dividido por 500 vezes 100. Ou seja, 10 dividido por 50.000. Isso aqui vai me dar exatamente 0,0002. Ou seja, o meu coeficiente de dilatação aparente é igual a 2 vezes 10. Se eu contar as casas da vírgula aqui, ó, 4 casas a menos 4 por graus Celsius a menos 1. Quer dizer, esse aqui é o meu
coeficiente de dilatação aparente. No item C, coeficiente real de dilatação é igual a coeficiente aparente mais coeficiente do recipiente. Ok? Então, o coeficiente real vai ser igual. O aparente foi quem? 2 vezes 10 a menos 4, mais... Lembrando que no exercício foi dado o coeficiente linear, aqui eu estou trabalhando com volumétrico. Então, eu vou fazer aqui, ó, observação, coeficiente volumétrico do recipiente. É 3 vezes o linear. Então, esse coeficiente do recipiente vai ser igual a quem? 3 vezes 9 vezes 10 a menos 6. Então, esse coeficiente vai ser igual a 27 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius a menos 1. Observação. Para que eu possa somar os meus coeficientes, eles têm que estar com mesma base e mesmo expoente. Então, vamos observar aqui o seguinte. Eu tenho aqui, ó, menos 4, aqui está menos 6. Como vocês já viram notação científica, se eu caminhar a vírgula 2 casas para esquerda, eu vou somar 2 no expoente. Então ficaria coeficiente, né, trazendo para cá, do recipiente igual a 0,27, porque eu trouxe a vírgula daqui para cá, vezes 10 elevado a menos 6 mais 2, vai dar menos 4. Então agora eu tenho coeficiente com a mesma potência do coeficiente aparente. Então vamos lá? 0,27 vezes 10 a menos 4. Então o coeficiente real igual a 2,27 vezes 10 a menos 4 por grau Celsius a menos 1. Esse aqui, então, é o coeficiente de dilatação real do meu líquido. Ok? Lembrando que esse cálculo extra aqui foi só para ajudar. Isso aqui é um cálculo auxiliar. Eu poderia ter jogado isso direto na equação. Beleza? Mas a minha resposta no item C é essa daqui. Exemplo de aplicação número 2. Um caminhão-pipa encheu seu tanque de 10.000 litros em Salvador a temperatura de 35 graus. Com um líquido cujo coeficiente de dilatação volumétrica era 0,8 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius a menos 1. Esse líquido foi transportado para Caxias do Sul, onde a temperatura era de 10 graus. Quantos litros foram descarregados em Caxias do Sul? Vamos à resolução? Exemplo número 2. O caminhão-pipa com volume de 10.000 litros foi carregado em Salvador, onde a temperatura inicial era 35 graus. E ele foi descarregado em Caxias do Sul, onde a temperatura era exatamente 10 graus Celsius. E a nossa questão é: quantos litros foram descarregados? Qual o meu volume final, uma vez que houve uma diminuição da minha temperatura? A variação da temperatura aqui é de 10 menos 35, ou seja, menos 25 graus Celsius.
Variação de volume. Qual foi a variação de volume? É igual ao volume inicial, coeficiente volumétrico, variação de temperatura. O líquido em questão, que foi carregado nesse tanque, ele tem coeficiente de 0,8 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então vamos lá. Nós vamos ter o que aqui? Variação do volume igual volume inicial 10.000 vezes 0,8 vezes 10 a menos 3 vezes a variação de temperatura, que foi menos 25. Bom, então nós temos que a variação de volume igual 10.000 vezes 0,8 vezes 25, 200.000 vezes 10 a menos 3 litros. Ou seja, devolvendo as três casas do expoente, nós vamos ter 200 menos 200 litros de variação. Então, o volume final vai ser o inicial menos a variação desse volume. Então, isso é o volume final. Aí nós teremos que o volume final vai ser igual a 10.000 menos 200. Ou seja, teremos um volume final de 9.800 litros. Esse foi o volume de líquido descarregado em Caxias do Sul. Ok? Lembrando aí que como a temperatura diminuiu, o volume do líquido também diminuiu. Exemplo de aplicação número 3. Ao analisar determinado líquido no laboratório, um estudante verifica que esse líquido está quase transbordando em um becker de vidro de 450 cm3 a temperatura de 20 graus. O conjunto é então aquecido até 100 graus e verifica-se que transbordam 9 cm3 do líquido. Item A. Qual é o coeficiente de dilatação volumétrica aparente do líquido? Item B. O coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido é menor ou maior do que o encontrado no item A. Vamos à resolução. Verificamos que o volume inicial, tanto do líquido quanto do recipiente, tá? Volume inicial, que é igual ao volume do líquido, que é igual ao volume do recipiente, equivale a 450 cm3. O conjunto se encontra a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Esse conjunto ele é aquecido até a temperatura final de 100 graus. Então você tem o becker cheio de um líquido e ele vai ser aquecido a 100 graus. É verificado que quando o líquido sofre a variação de temperatura de 80 graus, ele tem uma variação de volume, tá? Igual a 9 cm3. É uma variação de volume aparente, tá? Então, que percebeu que derramou. Aí vem a pergunta: qual é o coeficiente de dilatação volumétrica aparente desse líquido? É simples determinar? Sim. Variação do volume aparente é igual volume inicial vezes coeficiente aparente vezes variação de temperatura. Variação de volume aparente 9. O volume inicial era 450. Coeficiente aparente quero descobrir. Variação de temperatura 80 graus. Então vou ter que volume
inicial 450 vezes 80 passa a dividir no 9. Então, coeficiente de dilatação aparente do líquido vai ser igual a 9 dividido por 450 vezes 80. Ou seja, 9 dividido por 36.000. 9 dividido por 36.000. Isso vai ser igual a 0,00025. Ou seja, coeficiente de dilatação aparente do líquido é igual a 25 vezes 10, contando as casas da vírgula aqui, ó, vem para cá, tenho 5 casas, menos 5 por grau Celsius a menos 1. Então, a cada grau Celsius, essa é a variação do líquido aparente. O coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido é maior ou menor do que o encontrado no item anterior? Bom, uma vez que houve, olha só, houve derramamento do líquido, significa que ele dilatou mais que o recipiente. Então, o coeficiente real ele é maior do que o coeficiente aparente que foi encontrado. Ok? Exemplo de aplicação número 4. Quando um frasco completamente cheio de líquido é aquecido, verifica-se um certo volume de líquido transbordado. Esse volume mede: item A, a dilatação absoluta do líquido menos a do frasco. Item B, a dilatação do frasco? Não. Porque se o líquido derramou, não pode ser a dilatação do frasco que está medindo. Item C, a dilatação absoluta do líquido? Não, porque eu não sei quanto foi gasto para preencher o espaço dilatado do recipiente. A dilatação aparente do frasco? Também não, porque o que derramou não quer dizer o quanto o frasco dilatou. E a dilatação do frasco mais a do líquido? Também não. Então, olha só, minha alternativa é a primeira, é a letra A. A dilatação absoluta do líquido, tá? Menos a do frasco. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer a minha variação de volume aparente, ok? Que é igual a quem? A variação de volume real do líquido, real, menos a variação de volume do meu recipiente. Então, nós temos aí a alternativa A, ok? Exemplo de aplicação número 5. Um recipiente de vidro de capacidade de 500 centímetros cúbicos contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio a 0 grau. Verifica-se que em qualquer temperatura o volume da parte vazia é sempre o mesmo, e nessas condições, sendo y o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, determine o coeficiente de dilatação linear do vidro. Um recipiente de vidro de capacidade de 500 centímetros cúbicos contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio a 0 grau. Então, olha só, o volume do recipiente, 500 centímetros cúbicos. O volume de mercúrio, 200 centímetros cúbicos. Então, eu posso aqui verificar que ambos estão à mesma temperatura. O sistema encontra-se a temperatura inicial de 0 graus. Tá? Verifica-se que
Em qualquer temperatura, vamos idealizar isso aqui. Eu tenho aqui o meu recipiente e eu tenho aqui a quantidade de mercúrio colocada aqui dentro. Esse espaço é o espaço preenchido pelo mercúrio. Então eu tenho aqui o espaço preenchido. Esse espaço é o volume, tá? Que se encontra vazio. Esse é o espaço vazio. Que ele vai dizer, ó, o volume da parte vazia é sempre o mesmo, tá? Então ela se mantém, o volume da parte vazia é sempre o mesmo. Então o recipiente se dilata, o mercúrio se dilata, mas esse volume aqui ele permanece constante. Bom, aí vem a pergunta. Nessas condições, sendo γ o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, determine o coeficiente de dilatação linear do vidro, o vidro que constitui o recipiente. Nós vamos pensar da seguinte maneira: para que a variação de volume permaneça constante, ambos têm que ter a mesma variação. Então a variação de volume do recipiente vai ser igual à variação de volume do mercúrio, tá? Eles têm que ter a mesma variação de volume. Aí eu vou manter esse volume aqui constante. Bom, partindo desse princípio, vejamos. Se eu tenho que a variação é igual, o que é variação de volume do recipiente? Volume inicial vezes coeficiente do vidro volumétrico do recipiente vezes variação de temperatura, igual. O que é variação de volume do mercúrio? É volume inicial, tá? Aqui do recipiente, aqui do mercúrio, vezes coeficiente do mercúrio, vezes variação de temperatura. Uma vez que a variação de temperatura é a mesma, eu vou ter que o volume do recipiente, olha lá, o volume do recipiente era 500, vezes coeficiente do recipiente que eu não sei, o volume do mercúrio era 200, vezes o coeficiente do mercúrio que eu chamei só de γ. Então eu tenho que o coeficiente do recipiente é igual a 200 γ sobre 500. Ou seja, se você pegar aqui e eliminar os zeros, você vai encontrar 2/5 do coeficiente volumétrico do mercúrio. Esse é o valor do coeficiente do recipiente, certo? Só que esse aqui é o volumétrico. Na questão te pediu linear. Então o coeficiente volumétrico é igual a 3 vezes o linear. Então o coeficiente linear do recipiente vai ser o volumétrico dividido por 3. Ou seja, 2/5 de γ dividido por 3. Nós aprendemos que, lá nas frações, a primeira vezes o inverso da segunda. Ou seja, o coeficiente de dilatação linear do seu recipiente, ele vai ser dado como 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15, γ, tá? Então ele vai ser dado como 2/15 do coeficiente volumétrico, ok? Então essa é a relação dos coeficientes. Exemplo de aplicação número 6. Em um recipiente de vidro foram colocados 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,8 vezes 10 a menos 4 por grau Celsius a menos 1, preenchendo-o totalmente. Em seguida,
O conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 70 graus. Calcule a dilatação aparente do álcool, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro vale 8 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius a menos 1. Vamos à resolução? Então, aqui no exemplo de número 6, nós temos que um recipiente de vidro, tá? Ele tem volume inicial de 800 ml. Dentro desse recipiente é colocado álcool no volume de 800 ml. Então podemos verificar que, se eu esquematizar, o meu volume de álcool preenche totalmente o volume do recipiente. Qualquer variação de volume que eu tiver, esse líquido ele vai extravasar, vai derramar. E quando esse conjunto sofrer a variação de 70 graus, vai haver um extravasamento, ou parte do álcool vai derramar nesse outro recipiente. E é isso que eu quero saber. Quanto de álcool derramou, quanto foi que dilatou, qual a dilatação aparente, tá? Para isso eu vou precisar saber a variação de volume do recipiente, que vai ser igual volume inicial do recipiente vezes coeficiente volumétrico do recipiente vezes variação de temperatura. Variação de volume do recipiente igual volume inicial 800 ml. O coeficiente na questão foi dado que o coeficiente volumétrico vale 8 vezes 10 a menos 6, ok? É um vidro qualquer. Então ele tem coeficiente volumétrico, já não é o linear, tá? Já foi dado volumétrico, de 8 vezes 10 a menos 6. Vezes 70. Bom, variação de volume do recipiente igual a 8 vezes 800 vezes 70. Então eu tenho aí 448.000 vezes 10 a menos 6. Bom, variação do volume do recipiente igual. Devolvendo aqui as casas decimais, então eu vou ter aí que o recipiente teve uma variação em litros, tá? Vou verificar aqui que o recipiente teve uma variação em ml de 0,448 ml. Beleza? Variação de volume do meu líquido. A variação de volume do álcool vai ser igual volume inicial do álcool vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool vezes a variação de temperatura. Variação de volume do álcool inicial 800, o coeficiente 1,8 vezes 10 a menos 4, variação de temperatura 70 graus. Então eu vou ter que a variação de volume do álcool igual 800 vezes 1,8 vezes 70 vai ser igual a 100.800 vezes 10 a menos 4. Eu vou devolver as 4 casas decimais. Então, vou ter que variação de volume do álcool igual a 10,08 ml. Bom, a partir daqui, então, é possível determinar a variação do volume aparente? Sim. Por quê? Variação de volume aparente vai ser volume de álcool menos a variação de volume
do recipiente. Aí você pode então verificar que a variação de volume aparente vai ser igual a 10,08 menos 0,448, tá? Ou seja, variação do volume aparente igual a 9,632 ml. Esse foi o volume extravasado, o volume que derramou, tá? Onde esse volume caiu? Esse volume caiu, ele derramou lá no meu recipiente. Lembra aqui? Então, esse aqui é o meu variação de volume aparente. Ok? Exemplo de aplicação número 7. Pela manhã, com a temperatura de 10 graus, João encheu completamente o tanque do seu carro, cuja capacidade é de 50 litros, com gasolina e pagou R$ 234,5. Logo após o estacionamento, deixou o carro no mesmo local, só voltando para buscá-lo mais tarde, quando a temperatura atingiu a marca de 30 graus Celsius. Sabendo-se que o combustível extravasou, que o tanque praticamente não se dilatou e que a gasolina custava, na época, R$ 4,69 o litro, quanto João perdeu em dinheiro? É dado o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina, que é igual a 1,1 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius a menos 1. Exemplo 7. João abastece seu carro com um volume de gasolina de 50 litros. Quando ele abastece, a temperatura inicial é 10 graus. Ele deixa o carro no estacionamento e logo depois vai pegar. Então eu tenho uma temperatura final de 30 graus Celsius. Então houve um aquecimento. Quando João abasteceu, ele pagou por litro de gasolina R$ 4,69. Aí João ficou preocupado porque o tanque derramou e ele queria saber quanto de gasolina ele tinha perdido, quanto de dinheiro ele tinha perdido, porque derramou gasolina do tanque, tá? E ele tinha pago para abastecer o seu carro uma quantia equivalente a R$ 234,50. Então, ele queria saber quanto ele teve de prejuízo. O coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é 1,1 vezes 10 a menos 3 por grau Celsius. Então, nós precisamos calcular essa variação de volume da gasolina. Como que eu vou calcular? Volume inicial, coeficiente, variação de temperatura. Lembrando aqui que a dilatação do tanque, a variação de volume do tanque, ela é desprezível. Variação de volume da gasolina igual inicial, 50 litros, vezes o coeficiente, 1,1 vezes 10 a menos 3, vezes a variação de temperatura. Ou seja, se a temperatura era 10, passou para 30, eu tive então uma variação igual a 20 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura, tá? 20 graus Celsius. Variação de volume de gasolina igual 50 vezes 1,1 vezes 20. Isso aqui vai dar exatamente 50 vezes 20 vai dar 1000, vezes 1,1 vai dar 1100, vezes 10 a menos 3. Devolve aqui as 3 casas da vírgula, ela vem para cá. Então nós vamos ter uma variação de volume de 1,1 litro.
Para finalizar, a tristeza do João, ele teve um prejuízo igual a 1,1 litro vezes o valor do litro. Ele pagou R$ 4,69. Então 1,1 que multiplica 4,69. O prejuízo do João foi igual a R$ 5,159. Ou seja, aproximadamente R$ 5,16. Ok? Então aqui nós temos, de acordo com a resolução, a alternativa correta é a alternativa E. João perdeu com o vazamento da gasolina R$ 5,16. Ok? Esse foi o prejuízo que ele tomou.